do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Volume 1, trecho 26. Jesus exorta Luís a oferecer-se como vítima perpétua, em contínuo estado de sofrimento, para poupar os homens e mulheres de novos castigos merecidos, sobretudo de uma guerra, e assim preparar-lhe o caminho para novas graças de santificação. Recordo que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: Filha, são tantas as iniquidades que se cometem, que a balança da minha justiça está por transbordar. Agora saiba que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra na qual farei massacre de carne humana. Assim, continuou quase chorando, eu dei os corpos aos homens a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir me deleitar, mas os transformaram em esgotos de imundícies. E é tanta pestilência que me obrigo a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum. Mas quem é a causa? É o tanto amor que tenho, por isso vou prová-los com os castigos. Eu me sentia partir o coração pela dor, que parecia que eram tantas as ofensas que lhe faziam, que, para fugir delas, queria esconder-se em mim, a fim de encontrar refúgio. Sentia também tanta pena porque os homens deveriam ser castigados, que me parecia que não eles, mas se eu tivesse podido, teria sido mais suportável sofrer todos aqueles castigos, antes de ver os outros sofrerem. Tratei de sensibilizá-lo o máximo que pude. E com todo o coração lhe disse: ó Santo Esposo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, há aí o mar imenso do teu amor, onde podes inundá-las, e assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, vem a mim, te dou todo o meu coração para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Mas, por favor, aplaca-te. Se for necessário o sacrifício da minha vida, de bom grado farei, contanto que poupe tuas imagens. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a dizer-me: precisamente isto é o que eu quero. Se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias e por um curto período de tempo, eu pouparei os homens. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de golpeá-las, ficarás tu golpeada.
Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo não. Eu fiquei toda confusa e não sabia o que dizer. Minha natureza fazia sua parte, se assustava e tremia, mas via meu bom Jesus que esperava uma resposta, se aceitava ou não. Então, vendo-me quase obrigada a falar, disse-lhe: ó meu diviníssimo esposo, por minha parte estaria pronta a aceitar, mas como me arrumará por parte do confessor? Se não queria vir de vez em quando, como será possível que queira vir todos os dias? Liberta-me desta cruz de precisarmos do confessor para me libertar. E então tudo ficará resolvido entre mim e o Senhor. Então o Senhor me disse: vá ao confessor e pede-lhe obediência. Se ele quiser, dize-lhe tudo o que tenho dito. Farás o que ele disser. Vê, não serás somente para bem das criaturas que querem estes sofrimentos contínuos, senão também para teu bem. Nesse estado de sofrimentos, purificarei muito bem tua alma, a fim de te dispor a constituir comigo um matrimônio místico. E depois disto farei a última transformação, de modo que ambos seremos como duas velas postas no fogo, onde você transforme na outra e forme uma só. Assim me transformarei em ti, e tu ficarás crucificada comigo. Ah, não ficaria contente se pudesse dizer: ó esposo é crucificado, o esposo é crucificado, mas também a esposa é crucificada? Assim, não há nada que me faça diferente dele. Então, quando pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me havia dito, e aquela palavra que o Senhor me disse, por um certo tempo, sem me dizer o tempo exato que devia estar continuamente sofrendo, eu a tomei como por 40 dias, mais ou menos. Contudo, já se passaram cerca de 12 anos que continua assim. Mas sempre seja bendito Deus, sejam adorados sempre seus inescrutáveis julgamentos. Eu creio que se o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza o tempo que devia estar na cama, minha natureza teria se espantado muito e dificilmente se teria submetido. Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz, como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos, e o confessor tivesse concordado em dar-me obediência. Então assim disse ao confessor, que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo, e também lhe disse o resto, com grande surpresa minha, porque eu achava impossível. O confessor me disse que se fosse verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava obediência, que na realidade o motivo não era que ele não pudesse vir, mas sim um pouco de respeito humano. A minha alma alegrou-se muito porque podia contentar o Senhor e também livrar as criaturas. Mas a minha natureza se estremeceu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito afligida. Também a alma sentia pensativa, porque devia estar tanto tempo sem poder receber a Jesus no sacramento. Minha única consolação. Às vezes sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas coisas acrescentavas o demônio, mas o meu bom Jesus curou tudo, e eis como aconteceu. Trecho 27. Interrupção da história. As várias maneiras pelas quais Jesus fala com Luísa. Mas antes de continuar, por ordem do confessor atual, devo manifestar os vários modos com os quais o Senhor me falou. Parece-me que os modos com os quais Deus me fala sejam 4, mas estes 4 modos de falar de Jesus são muito diferentes das inspirações. O primeiro modo é quando a alma sai de si mesma, mas antes quero explicar o melhor que possa o que seja sair de mim mesma. Isto acontece de 2 modos. O primeiro é instantâneo, quase como relâmpago, e é tão repentino que me parece que o corpo se eleva um pouco da cama para seguir a alma, mas depois fica ali e a mim me parece que o corpo fica morto. A alma, em vez disso, segue a Jesus caminhando por todo o universo.
a terra, o ar, os mares, os montes, o purgatório e o céu, onde muitas vezes me fez ver o lugar onde eu estarei depois de morta. O outro modo de deixar a alma é mais tranquilo. Parece que o corpo se adormece insensivelmente e fica como petrificado ante a presença de Jesus Cristo. Mas a alma permanece com o corpo, e este não sente nada das coisas externas, ainda que se transtornasse todo o universo, mesmo que me queimasse e me reduzisse em pedaços. Estes dois modos tão diferentes de sair ao exterior de mim, eu os notei sensivelmente, porque no primeiro modo, devendo obedecer ao confessor que me vinha me despertar, ouvia desde o lugar onde me conduzia Jesus, isto é, desde os confins da terra, ou do ar, ou dos montes, ou do mar, ou do purgatório, ou mesmo do mesmo paraíso. Parecia-me que não haveria tempo de voltar para que o confessor encontrasse minha alma no corpo e pudesse obedecer. Mas devo confessar que sempre me encontrei a tempo, e me parecia entrar a alma no corpo antes que o confessor começasse a me dar obediência de despertar. E mais, digo a verdade, muitas vezes eu via de longe o confessor que vinha, mas para não deixar Jesus, parecia que não pensava no confessor que vinha, e então o próprio Jesus me apressava a voltar com a alma ao corpo para poder obedecer ao confessor. E então eu sentia uma grande repugnância por deixar a Jesus, mas a obediência vencia e deixava-o ele mesmo, ou me beijava, ou me abraçava, ou fazia outra coisa para desperdício de mim. E eu, deixando meu amado Jesus, dizia-lhe: vou com o confessor, mas tu, meu bom Jesus, volta assim que o confessor se vá. Estes são os dois modos pelos quais a alma parecia sair do corpo. E nestes dois modos de sair a alma, Deus me fala. Este modo de falar, ele mesmo chama de comunicação intelectual. Tentarei explicar. A alma que sai do corpo e se encontra diante de Jesus não tem necessidade de palavras para entender o que o Senhor quer lhe dizer, nem a alma tem necessidade de falar para se fazer entender, senão que tudo é por meio do intelecto. Ó, como nos entendemos quando nos encontramos. De uma luz que de Jesus me vem a inteligência, sinto imprimir em mim tudo o que meu Jesus quer que eu entenda. Este modo é muito alto e sublime, tanto que a natureza dificilmente sabe explicá-lo com palavras, apenas pode dar alguma ideia. Este modo pelo qual Jesus se faz entender é rapidíssimo. No simples instante se aprendem muito mais coisas sublimes que lendo livros inteiros. Oh, que mestre engenhoso é Jesus, que no simples instante ensina muitas coisas, enquanto que qualquer outro necessitaria anos inteiros. Se é que o consegue, porque o mestre terreno não tem poder para poder atrair a vontade do discípulo, nem de lhe poder infundir na mente seus esforços, nem fadigas o que ele quer ensinar. Mas com Jesus não é assim. Tanta é a sua doçura, a amabilidade de seu trato, a suavidade de seu falar, e ademais é tão belo que ao apenas vê-lo a alma se sente tão atraída que às vezes corre numa enorme velocidade para o lado de Jesus, que quase sem perceber se encontra transformada no objeto amado, de modo que a alma não sabe discernir mais seu ser terreno, tanto fica identificada com o ser divino. Quem pode dizer o que a alma experimenta neste estado? Precisaria do próprio Jesus, ou de uma alma separada perfeitamente do corpo, porque a alma encontrando-se outra vez circundada pelos muros deste corpo e percebendo essa luz que antes a tinha abismada, muito perde e fica obscurecida, de tal modo que se quisesse dizer algo, o diria grosseiramente. Para dar uma ideia, digo que me imagino a um cego de nascimento, que nunca teve o bem de ver o que há no universo inteiro, e que por poucos minutos tivesse o bem de abrir os olhos à luz, e pudesse ver tudo o que contém o mundo, o sol, o céu, o mar, as tantas cidades, as tantas máquinas, as variedades das flores e as tantas outras coisas que há no mundo. E depois daqueles poucos minutos de luz, vou ter a cegueira de antes.
Poderia ele dizer claramente tudo o que viu? Somente poderia fazer um esboço, dizer alguma coisa confusamente. Isto é a semelhança do que acontece quando a alma se encontra separada e depois no corpo. Não sei se digo desatinos. Assim como a esse pobre cego ficaria a pena da perda da vista, assim a alma vive gemendo e quase em um estado violento, porque a alma se sente violentada sempre para com o sumo bem. É tanta atração que Jesus deixa na alma de si, que a alma gostaria de estar sempre abstraída em seu Deus. Mas isso não pode ser, e por isso se vive como se vivesse no purgatório. Acrescento que a alma não tem nada de próprio nesse estado, tudo é realizado pelo Senhor. Agora tentarei explicar o segundo modo que Jesus tem para falar, onde a alma, encontrando-se fora de si mesma, vê a pessoa de Jesus Cristo, como por exemplo na figura de criança, ou do crucificado, ou em qualquer outro aspecto, e a alma vê que o Senhor com a boca pronuncia as palavras e a alma com a boca responde. Às vezes acontece que a alma se põe a conversar com Jesus, como fariam dois íntimos esposos. Se bem que o falar de Jesus é pouquíssimo, apenas 4 ou 5 palavras, e às vezes até mesmo uma só. Raríssimas vezes se estende mais, mas nesse pouquíssimo falar, há quanta luz põe na alma. À primeira vista parece-me um pequeno riacho, mas vendo bem, em vez de um riacho se vê um vasto mar. Assim é uma só palavra dita por Jesus. É tanta a imensidão da luz que fica na alma, que ruminando muito bem, descobre todas tantas coisas sublimes e proveitosas à sua alma, que fica assombrada. Eu acredito que se juntassem todos os sábios, ficariam todos confundidos e mudos diante de uma só palavra de Jesus. Agora este modo é mais acessível à natureza humana e facilmente se sabe manifestar, porque a alma entrando em si mesma leva consigo o que tem ouvido da boca de nosso Senhor e o comunica ao corpo. Não é tão fácil quanto é por meio do intelecto. Eu considero que Jesus tem este modo de falar para adaptar-se à natureza humana, não que tenha necessidade da palavra para fazer-se entender, senão porque deste modo a alma mais facilmente compreende e pode manifestá-la ao confessor. Em suma, Jesus faz como um mestre doutíssimo, sábio, inteligente, que possui em grau eminentíssimo todas as ciências e que ninguém pode igualá-lo, mas como se encontra entre discípulos que ainda não aprenderam as primeiras letras do alfabeto, retendo todos os outros conhecimentos em si, ensina aos discípulos apenas o A, B, C, etc. Oh, como é bom Jesus! Adapta-se aos doutos e fala-lhe de modo altíssimo, de modo que, para entendê-lo, devem estudar muito bem o que ele diz, adaptar-se aos ignorantes e faz-se também ele ignorante, e fala em modo baixo, de maneira que ninguém pode ficar em jejum das lições desse divino mestre. O terceiro modo com que Jesus me fala é quando a alma participa de sua própria substância. Parece-me como quando o Senhor criou o mundo. Com a sua palavra foram criadas as coisas. Assim sendo sua palavra criadora, no próprio ato em que diz a palavra, cria na alma aquela mesma coisa que diz, como por exemplo, Jesus diz à alma: vê como são belas coisas, por mais que teus olhos possam percorrer a terra ou o céu, jamais encontrarão beleza semelhante a mim. Neste falar de Jesus, a alma sente entrar nela um algo divino e fica muito atraída para esta beleza. E ao mesmo tempo perde o atrativo de todas as outras coisas, por quão belas e preciosas fossem, não lhe causariam nenhuma impressão, o que lhe fica fixo e quase transmutado em si a beleza de Jesus. Nisso pensa, dessa beleza, se sente investida e fica tão apaixonada que se o Senhor não fizesse outro milagre, se lhe partiria o coração. E de puro amor por esta beleza de Jesus, expiraria a alma para voar ao céu a gozar desta beleza de Jesus. Eu mesmo não sei se digo desatinos.
Para explicar melhor este falar substancial de Jesus, digo outra coisa. Jesus diz: olha como sou puro, também em ti quero pureza em tudo. Nestas palavras, a alma sente entrar em si uma pureza divina. Esta pureza se transforma em si mesma, e chega a viver como se não tivesse mais corpo. E assim das outras virtudes. Oh, como é desejável este falar de Jesus. Eu daria tudo o que está sobre a terra, se fosse a dona de tudo, contanto que tivesse uma só destas palavras de Jesus. O quarto modo em que Jesus me fala é quando me encontro em mim mesma, isto é, no estado natural. E este falar também é de dois modos. O primeiro é quando me encontrando em mim mesma, recolhida no interior do coração, sem articulação de voz ou sons ao ouvido do corpo, Jesus fala internamente. O segundo é como nós fazemos. Isso acontece às vezes, mesmo estando distraído ou falando com outras pessoas. Mas uma só destas palavras basta para me recolher se estou distraída, ou para dar-me a paz se estou perturbada, para me consolar se estou afligida. Trecho 28. A narração recomeça. Luísa, doravante, vítima perpétua, fica permanentemente na cama, sozinha e apenas para Jesus. Agora eu continuo narrando de onde eu parei, e foi assim que seguiu. Pela manhã eu fui para comungar e assim que eu recebi a Jesus, de súbito lhe disse: meu Senhor, vê em que tempestade me encontro. Deveria te agradecer porque desta luz ao confessor, para me dar a obediência de sofrer. Em troca, minha natureza lamenta tanto, que eu mesma fiquei confusa ao me ver tão má. Mas tudo isso é nada, porque tu queres o sacrifício, me darás também a força. Mas a razão de maior peso em mim é ter que estar tanto tempo sem poder receber-te no sacramento. Quem poderá resistir sem ti? Quem me dará força? Onde poderei encontrar consolo nas minhas aflições? E enquanto dizia isto, eu sentia tais penas no coração, por esta separação de Jesus sacramentado, que chorava copiosamente. Então o Senhor compadeceu-se da minha fraqueza e disse-me: não temas, eu mesmo sustentarei a tua fraqueza. Tu não sabes que graças te preparei, por isso temes tanto. Eu não sou onipotente? Não posso suprir a privação de receber-me no sacramento? Por isso, ria, põe-te como morta em meus braços, faze-te vítima voluntária para me reparar as ofensas pelos pecados e para evitar aos homens os merecidos flagelos. E eu dou-te empenhou a minha palavra de não deixar nem um só dia sem vir-te visitar-te. Até agora tu viestes a mim, de agora em diante virei eu a ti. Não estás contente? Então eu me resignei à santa vontade de Deus e fui surpreendida por esse estado de sofrimentos. Quem pode dizer as graças que o Senhor começou a me dar? É impossível poder dizer tudo detalhadamente. Poderei dizer alguma coisa confusamente, mas por quanto possa, e para cumprir a santa obediência que assim o quer, esforcei-me-ei em dizer por quanto me seja possível. Lembro-me que desde o início de estar continuamente na cama, o meu amado Jesus fazia-se ver muito frequentemente, o que não tinha feito no passado. Desde o início me disse que queria que levasse um novo modo de vida para dispor-me aquele casamento místico que me havia prometido. Me dizia: amada de meu coração, te coloquei nesse estado a fim de poder vir mais livremente e conversar contigo. Ver-te liberei de todas as ocupações externas, a fim de que não só a alma, mas também o corpo esteja à minha disposição. E assim podes estar em contínuo holocausto diante de mim. Se não te tivesse posto nesta cama, uma vez que deverias cumprir os teus deveres familiares e sujeitar-te a outros sacrifícios, não poderia ouvir tão frequentemente e te fazer partícipe das ofensas, conforme as recebo. No máximo, deverias esperar que cumprisse teus deveres, mas agora não. Agora ficamos livres. Já não há ninguém que nos incomode e que interrompa a nossa conversa. De agora em diante, as minhas aflições serão tuas e as tuas minhas, os meus sofrimentos teus e os teus meus, as minhas consolações tuas e as tuas minhas.
uniremos todas as coisas, e tu tomarás interesse das minhas coisas como se fossem tuas, e eu também me interessarei pelas tuas. Não haverá mais entre nós dois, isto é meu e isto é teu, mas tudo será comum a ambas as partes. Sabes como fiz contigo? Como um rei quando quer falar com sua esposa rainha, e esta se encontra com suas damas em outras ocupações. O rei o que faz? Ele a toma e leva para dentro de seu quarto, fecha as portas para que ninguém possa entrar e interromper sua conversação, nem ouvir seus segredos. E assim, estando a sós, comuniquem reciprocamente suas consolações e aflições. Agora, se algum imprudente fosse bater ou gritar atrás da porta e não os deixasse desfrutar de suas conversas, o rei não o tomaria mal? Foi o que eu fiz contigo. E se alguém te quiser distrair deste estado, também me desagradaria. Volume 2, trecho 26 de maio de 1899. Luísa vê seu próprio nada. Jesus lhe ensina sobre o desprezo de si mesmo. Esta manhã encontrava-me no tal aniquilamento de mim mesma, até me senti odiosa e arruinada. Me parecia-se a mais abominável que se pudesse encontrar. Me via como um pequeno verme que se movia, mas sempre ficava ali na lama, sem poder dar um passo. Ó Deus, que miséria humana! No entanto, depois de tantas graças que você me deu, eu sou tão ruim ainda. E meu bom Jesus, sempre benigno com esta miserável pecadora, veio e me disse: o desprezo de si mesma só é louvável quando está bem investido pelo espírito de fé. Mas quando não está investido pelo espírito de fé, em vez de te fazer bem, poderá te prejudicar, porque vendo-te tal como tu és, que não podes fazer nada de bem, desconfiarás, permanecerás abatida, sem te encorajar a dar um passo no caminho do bem, mas apoiando-te em mim, isto é, investindo-te do espírito de fé, virás a conhecer e a desprezar-te a ti, e ao mesmo tempo a conhecer-me a mim, confiando totalmente em poder operar tudo com a minha ajuda. E eis que, fazendo desta maneira, caminharás segundo a verdade. Quanto bem fez a minha alma te falar de Jesus. Compreendi que devo entrar em meu nada e conhecer quem sou eu, mas não devo deter-me ali, senão que em seguida, depois de ter me conhecido a mim mesma, devo voar ao mar imenso de Deus e aí deter-me a tomar todas as graças que se necessitam para a minha alma. De outra maneira, a natureza fica debilitada e o demônio buscará meios para lançá-la na desconfiança. Seja sempre bendito o Senhor e sempre seja tudo para a sua glória. Trecho 27, 31 de maio de 1899. Jesus lamenta-se do confessor. Esta manhã, estando no meu estado habitual, o meu adorável Jesus veio e ao mesmo tempo viu o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu era a obra de Deus, e quase queria convencer a outros sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Jesus voltou-se para o confessor e lhe disse: isto é impossível. Até eu tive adversários, e isto em pessoas das mais notáveis e também sacerdotes e outras dignidades. Tiveram que dizer sobre mim as santas obras, até me taxar de endemoniado. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. Que queira ser aconselhado por 2 ou por 3 sacerdotes, dos mais bons e santos e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração. Isto eu permito, mas o resto não.
Seria querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-las em zombaria, o que muito me desgosta. Depois me disse a mim: o que quero de ti é um obrar reto e simples, que do pró e do contra das criaturas não te preocupes. Deixa-as pensar como queiram, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação de minha vida. Trecho 28, 2 de junho de 1899. Acerca do conhecimento de nós mesmos. Esta manhã, meu docíssimo Jesus quis fazer-me tocar com as minhas próprias mãos o meu nada. No momento em que se fez ver, as primeiras palavras que me dirigiu foram: quem sou eu e quem és tu? Nestas duas palavras vi duas luzes imensas. Numa compreendi a Deus, na outra vi a minha miséria e o meu nada. Via-me não ser outra coisa que uma sombra, como aquele reflexo que faz o sol a iluminar a terra, que depende do sol, e que passando a outros pontos o reflexo termina de existir. Assim minha sombra, isto é, meu ser, depende do místico sol Deus, e que em um simples instante pode desfazer esta sombra. O que dizer, além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha? Dá horror pensar, mal cheiroso, putrefacta, toda aguçada. E, no entanto, nesse estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Oh, como teria estado contente se me fora dado esconder-me no mais obscuros abismos. Depois disso, Jesus me disse: o maior favor que posso fazer a uma alma é fazer-se conhecer a si mesma. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas, pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, esta sombra do seu ser transforma-a em Deus, e disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar em uma palavra, como morta, porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma, senão que cegamente segue as operações do Verbo. Parece-me que a alma que se conhece a si mesma lhe acontece como a essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de um lugar a outro sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens, mas tudo isso em virtude do transporte que as leva. Assim a alma entrando em Deus, como as pessoas no transportes, faz sublimes voos no caminho da perfeição, mas conhecendo plenamente que não ela, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesmo. Ó como o Senhor favorece, enriquece, concede as maiores graças à alma que, sabendo que não a si mesma, mas tudo a Ele atribui. Ó alma que se conhece a si mesma, como é afortunada. Volume 3, trecho 26. 6 de janeiro de 1900. A confiança, escada para subir à divindade. Esta manhã recebi a comunhão e encontrei Jesus. Estava também a mãe rainha, e ó maravilha, via a mãe e via o coração dela transformado em Jesus menino. Olhava para o filho e via no coração do menino a mãe. Enquanto estava nisto, lembrei-me que hoje é Epifania, e eu, a exemplo dos santos magos, devia oferecer alguma coisa ao menino Jesus, mas via que não tinha nada para lhe dar. Então, vendo minha miséria, veio-me um pensamento de oferecer-lhe por mirra meu corpo com todos os sofrimentos de 12 anos que estive em cama disposta a sofrer, e a estar todo o tempo que ele quisesse. Por ouro, a pena que sinto quando me priva de sua presença, que é a coisa mais penosa e dolorosa para mim. Por incenso minhas pobres orações unidas às da Rainha Mãe, a fim de que fossem mais aceitáveis ao menino Jesus.
Então fiz a oferta com toda a confiança que o menino Jesus aceitaria tudo. Parecia que Jesus, com muito gosto, aceitava minhas pobres ofertas. Mas o que mais lhe agradava era a confiança com a qual os tinha oferecido. Então me disse: a confiança tem 2 braços. Com um se abraça a minha humanidade e se serve dela como escada para subir a minha divindade. Com o outro se abraça a divindade e as torrentes tomam as graças celestiais. Assim que a alma fica toda inundada pelo ser divino. Quando a alma confia, está segura de obter o que pede. Eu me faço atar os braços, a faço fazer o que quer, a faço penetrar até dentro de meu coração e por si mesma lhe faço tomar o que me pediu. Se não fizesse isso, sentir-me-ia no estado de violência. Enquanto isto dizia, do peito do menino e do da mãe saíam tantos rios de licor, mas não sei dizer propriamente como se chamava aquilo que digo licor, que me inundavam a alma. E a rainha mãe desapareceu. Depois disso, juntamente com o menino, saímos para fora, na abóbada dos céus. O seu gracioso rosto o via triste e disse entre mim: talvez queria leite e por isso está triste. Então eu disse: quer mamar em mim, porque a rainha mamãe não está. Mas antes de fazer isso, senti medo de que fosse demônio. Então, para me assegurar o persegui várias vezes com a cruz, ele disse: és tu realmente Jesus Nazareno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Maria Virgem, Mãe de Deus? O menino assegurava que sim. Então, assegurada, o pus a mamar de mim. O menino parecia que se reanimava, tomando um aspecto alegre, e eu via que sugava parte dos rios dos quais ele mesmo me tinha inundado. E enquanto isso fazia, sentia-me puxar o coração, porque parecia que dele vinha aquele leite que Jesus chupava de mim. Quem pode dizer o que se passava entre o menino Jesus e eu? Não tenho língua para o poder manifestar, não tenho palavras para poder descrevê-lo. Trecho 27. 8 de janeiro de 1900. Mesmo os erros serão úteis. Estava a pensar entre mim. Quem sabe quantas loucuras, quantos erros contém estas coisas que escrevo. Entretanto, senti que perdi os sentidos e veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, até os erros servirão, e isto para fazer saber que não há nenhum artifício por parte tua, nem que tu sejas algum doutor, porque se isto fosse, tu mesmo terias advertido onde te equivocaras. E isto também fará resplandecer demais que sou eu quem te falo. Se vê as coisas com simplicidade. Porém te asseguro que não encontrarão nem a sombra do vício, nem coisa que não fale de virtude, porque enquanto você escreve, eu mesmo estou te guiando a mão. No máximo poderão encontrar algum erro à primeira vista, mas se observam bem, aí encontrarão a verdade. Dito isto, desapareceu, mas depois de algumas horas voltou, e eu me sentia toda titubeante e pensativa acerca das palavras que me tinha dito, e ele acrescentou: meu patrimônio é a firmeza e a estabilidade. Não estou sujeito a nenhuma mudança. E a alma, quanto mais se aproxima de mim e se adentra no caminho das virtudes, tanto mais se sente firme e estável no agir o bem. E quanto mais distante estar de mim, tanto mais estará sujeita a mudar-se e a inclinar-se agora ao bem e agora ao mal. Trecho 28, 12 de janeiro de 1900. Diferença entre o conhecimento de si mesmo e a humildade. Encontrando-me em meu estado habitual, meu amável Jesus veio em um estado que dava compaixão. Tinha as mãos atadas fortemente e o rosto coberto de salivares.
e algumas pessoas esbofeteavam horrivelmente. E ele permanecia quieto, plácido, sem fazer nenhum movimento, nem emitir um lamento, nem sequer um movimento de cílios para demonstrar que ele queria sofrer estes ultrajes, e isto não só externamente, mas também internamente. Que espetáculo tão comovente de fazer despedaçar os corações mais duros. Quantas coisas dizia aquele rosto com as cusparadas manchado de lama. Eu me sentia horrorizada, tremia, me via toda coberta diante de Jesus. Enquanto eu estava nesse aspecto, ele me disse: minha filha, só os pequenos se deixam conduzir como se quer, não aqueles que são pequenos de razão humana, mas aqueles que são pequenos, mas cheios de razão divina. Só eu posso dizer que eu sou humilde, porque do homem o que se diz humildade, mas deve-se dizer conhecimento de si mesmo. E quem não se conhece a si mesmo caminha já na falsidade. Durante alguns minutos Jesus fez silêncio e eu contemplava. Enquanto fazia isso, vi uma mão que trazia uma luz, que escavando em meu interior, no mais íntimos esconderijos, queria ver se havia em mim o conhecimento de mim mesma e o amor às humilhações, às confusões e aos opróbrios. Aquela luz encontrava um vazio em meu interior, e eu também via que devia ser preenchido com humilhações e confusões, a exemplo do bendito Jesus. Oh, quantas coisas me fazia compreender aquela luz e aquele rosto santo que estava diante de mim. Dizia entre mim, um Deus, humilhado por amor meu, confuso, e eu, pecadora, sem estas divisas. Um Deus estável, firme, em suportar tantas injúrias, tanto que não se move nem um pouquinho para se livrar dessas cusparadas fétidas. Ah, parece-me ver seu interior ante a divindade e o exterior ante os homens. No entanto, se quiser, pode fazê-lo, porque não são as correntes que o atam, senão sua estável vontade, que a qualquer custo quer salvar o gênero humano. E eu, onde estão minhas humilhações? Onde a firmeza, a constância em fazer o bem por amor de meu Jesus e por amor de meu próximo? Ai, que diferentes vítimas somos eu e Jesus, porque de fato não nos parecemos em nada. Enquanto meu pequeno cérebro se perdia nisto, meu adorável Jesus me disse: minha humanidade esteve cheia somente de opróbrios e humilhações, tanto de derramar fora. Eis porque diante de minhas virtudes treme o céu e a terra, e as almas que me amam se servem de minha humanidade como escada para subir a provar algumas gotinhas de minhas virtudes. Diz-me, perante a minha humildade, onde está a tua? Só eu posso gloriar-me de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade unida à minha humanidade podia operar prodígios em cada passo, palavra e obra. Em troca, voluntariamente me restringia no cerco de minha humanidade e me mostrava como mais pobre e começava a confundir-me com os mesmos pecadores. A obra da redenção, em tão pouco tempo, podia fazê-la, mesmo com uma só palavra, mas quis, durante tantos anos, com tantos trabalhos e sofrimentos, fazer minhas as misérias do homem. Quis exercer-me em tantas ações diversas para fazer com que o homem fosse todo renovado, divinizado, mesmo nas mínimas obras, porque realizadas por mim, que era Deus e homem, recebiam um novo esplendor e ficavam com a marca de obras divinas. Minha divindade escondida em minha humanidade, condescer a tanta baixeza, sujeita-se ao curso das ações humanas, enquanto que com um só ato de vontade poderia criar infinitos mundos, consentir as misérias, as debilidades de outros como se fossem suas, como ver-se coberta de todos os pecados dos homens ante a divina justiça, e que devia pagar com o preço de penas inauditas e com o desembolso de todo o seu sangue, exercia contínuos atos de profunda e heróica humildade.
Eis, ó minha filha, a grandíssima diferença da minha humildade com a humildade das criaturas, que perante a minha é apenas uma sombra, até a de todos os meus santos, porque a criatura é sempre criatura, e não sabe quanto pesa a culpa como eu a conheço. Embora sejam almas heróicas que, ao meu exemplo, se ofereceram a sofrer as penas de outros, mas estas não são diferentes daquelas das outras criaturas. Não são coisas novas para elas, porque estão formadas do mesmo barro. Além disso, só pensar que essas penas são causa de novas aquisições e que glorificam a Deus é uma grande honra para elas. Além disso, a criatura está restrita no cerco onde Deus a colocou e não pode sair desses limites com os quais Deus a cercou. Oh, se estivesse em seu poder fazer e desfazer, quantas outras coisas fariam, cada um chegaria às estrelas. Mas minha humanidade divinizada não tinha limite, senão que voluntariamente se restringia em si mesma. E isto era me estrelaçar todas as minhas obras de heróica humildade. Tinha sido esta a causa de todos os males que inundam a terra, isto é, a falta de humildade. E eu, com o exercício dessa virtude, devia atrair à justiça divina todos os bens, assim que não partem de meu trono resgate de graça, senão por meio da humildade. Nenhum bilhete pode ser recebido de mim se não contém a assinatura da humildade. Nenhuma oração escuta meus ouvidos e move a compaixão meu coração, se não está perfumado com o aroma da humildade. Se a criatura não chegar a destruir o germe de honra, de estima, e isto se destrói com chegar a amar, ao ser desprezada, humilhada, confundida, sentirá um entrelaçamento de espinhos ao redor de seu coração, perceberá um vazio em seu coração e lhe dará sempre um cômodo e a tornará muito diferente de minha santíssima humanidade. E se não chegar a amar as humilhações, no máximo poderá conhecer-se um pouco a si mesma, mas não resplandecerá diante de mim vestida pela bela e agradável vestidura da humildade. Quem pode dizer quantas coisas compreendia sobre esta virtude e a diferença entre conhecer a si mesmo e a humildade? Parecia-me tocar com a mão a diferença destas duas virtudes, mas não tenho palavras para me explicar. Para dizer alguma coisa, me sirvo de uma ideia. Por exemplo, um pobre diz que é pobre, e mesmo as pessoas que não o conhecem e que talvez possam crer que possui alguma coisa, ele lhes manifesta com franqueza sua pobreza. Pode-se dizer que se conhece a si mesmo e diz a verdade, e por isso é mais amado. Move aos demais a compaixão de seu miserável estado, e todos o ajudam. Isto é o conhecer a si mesmo. Se depois aquele pobre, envergonhado de manifestar sua pobreza, se vangloriasse de que é rico, enquanto todos sabem que nem sequer tem vestidos para se cobrir e que morre de fome, o que aconteceria? Todos o desprezam, ninguém o ajuda e chega a ser sujeito de zombaria e de ridículo a qualquer um que o conhece. E o miserável, indo de mal a pior, acaba por perecer. Tal é a soberba diante de Deus e mesmo diante dos homens. E eis que quem não se conhece a si mesmo já está fora da verdade e se precipita pelo caminho da falsidade. Agora a diferença com a humildade, embora me pareça que são duas irmãs nascidas no mesmo parto, e que jamais se pode ser humilde se não se conhece a si mesmo. É, por exemplo, um rico, que despojando-se por amor das humilhações de suas nobres vestes, cobre-se com miseráveis trapos, vive desconhecido e ninguém manifesta quem é ele. Confunde-se com os mais pobres, vive com os pobres como se fosse igual a eles. Faz dos desprezos e confusões as suas delícias. E esta é a bela irmã do conhecimento de si mesmo, isto é a humildade. Assim a humildade chama a graça, a humildade rompe as cadeias mais fortes, como são o pecado. A humildade supera qualquer muro de divisão entre a alma e Deus, e a ele a devolve. A humildade é a pequena planta, mas sempre verde e florida, não sujeita a ser roída pelos vermes. Nem os ventos, nem as granizadas, nem o calor poderão lhe fazer mal, nem murchar minimamente. A humildade, embora seja a mais pequena planta, sempre tira ramos altíssimos que penetram até o céu e se entrelaçam ao redor do coração de nosso Senhor. E só os ramos que saem desta pequena planta têm livre a entrada nesse coração adorável.
A humildade é a âncora da paz nas tempestades das ondas do mar desta vida. A humildade é sal que tempera todas as virtudes e preserva a alma da corrupção do pecado. A humildade é a erva que brota no caminho pisado pelos caminhantes, que enquanto é pisada desaparece, mas logo se vê surgir de novo mais bela do que antes. A humildade é como enxerto nobre que enobrece a planta silvestre. A humildade é o ocaso da culpa. A humildade é a recém-nascida da graça. A humildade é como lua que nos guia nas trevas da noite desta vida. A humildade é como aquele ganancioso negociante que sabe negociar bem suas riquezas e não esbanja nem sequer um centavo da graça que lhe vem dada. A humildade é a chave da porta do céu. Assim ninguém pode entrar nele se não tiver bem guardada esta chave. Finalmente, caso contrário, eu nunca iria terminar e alongar-me muito. Humildade é o sorriso de Deus e de todo o empírico, e o choro de todo o inferno. Volume 4, trecho 26. 31 de outubro de 1900. A medicina mais saudável e eficaz nos momentos mais tristes da vida é a resignação. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de mim mesma e encontrei a Mãe Rainha. E vendo-me, começou a falar da justiça, de como está prestes a descarregar-se com toda a ira contra as nações. Disse muitas coisas sobre isto, mas não tenho palavras para o expressar. E enquanto estava aí, via todo o céu cheio de pontas de espadas contra o mundo. Em seguida acrescentou: minha filha, tu muitas vezes desarmaste a justiça divina e te contentaste em receber sobre ti seus golpes. Agora que a vez no cúmulo do furor, não te desanimes, senão ser animosa, com ânimo cheio de santa fortaleza, entra nessa justiça e dá-lhe. Não tenhas temor de as espadas, do fogo e de tudo que possas encontrar, para obter este propósito. Se te vires ferida, golpeada, queimada, rejeitada, não retrocedas, senão que te seja de estímulo para prosseguir. Olha, para fazer isto vim eu em tua ajuda, trazendo-te uma vestidura com a qual, usando a tua alma, adquirás valor e fortaleza para não temer nada. Dito isto, tirou do seu manto uma veste entrelaçada de ouro, jaspeado de várias cores, e vestiu a minha alma, e deu-me o seu filho, dizendo: e eis que, com o penhor do meu amor, te dou em custódia o meu amadíssimo filho, para que o guardes, o ames e o contentes em tudo. Procure fazer as minhas vezes, mas que, encontrando em ti toda a tua alegria e o desgosto que lhe dão aos demais, não lhe possa causar tanta pena. Quem pode dizer como fiquei feliz e fortificada ao ver vestida por esta vestidura, e com a amorosa prenda entre meus braços? Felicidade maior certamente não poderia desejar. Então a rainha mamãe desapareceu e eu fiquei com meu doce Jesus, tendo girado um pouco pela terra, e entre tantos encontros nos encontramos com uma alma em poder do desespero. Tendo compaixão dela, nos aproximamos, e Jesus quis que eu lhe falasse para lhe fazer compreender o mal que fazia. E com uma luz que o próprio Jesus me infundia, lhe disse: a medicina mais proveitosa e eficaz nas circunstâncias mais tristes da vida é a resignação. Ao ficares desesperado, em vez de tomares o remédio, estás a tomar o veneno para matar a tua alma. Não sabes tu que o remédio mais oportuno para todos os males, a coisa principal que nos faz nobre, nos diviniza e nos assemelha a nosso Senhor, e tem virtude de converter em doçura as mesmas amarguras, é a resignação? Que coisa foi a vida de Jesus sobre a terra, senão um continuar o querer do Pai? Enquanto estava na terra, estava unido com o Pai no céu? Assim a alma resignada, enquanto vive na terra, a alma e a sua vontade estão unidas com Deus no céu. Pode-se dar coisa mais querida e desejável que esta?
Aquela alma, como sacudida, começou a se acalmar. E eu, junto com Jesus, nos retiramos. Seja tudo para a glória de Deus e seja sempre bendito. Trecho 27, 2 de novembro de 1900. Quem habita em Jesus nada no oceano de todos os contentamentos. Esta manhã me sentia toda oprimida e aflita, com a adição que o bendito Jesus não se fazia ver. Depois de muito esperar, saiu de dentro de meu interior e, abrindo-me seu coração, me punha dentro, dizendo: fica dentro de mim, só aqui encontrarás a verdadeira paz e estável contente. Porque dentro de mim não penetra nada do que não pertence à paz e felicidade. E quem habita em mim não faz outra coisa que nadar no oceano de todos os contentamentos. Enquanto ao sair de mim, ainda que a alma não se desse ao trabalho de nada, só de ver as ofensas que me fazem e o modo como me desgostam, já vem a participar das aflições e fica perturbada por isso. Por isso tu, de vez em quando, esquece de tudo, entra dentro de mim e vem a saborear minha paz e felicidade. Depois sai fora e faz-me o ofício de reparadora minha. Dito isto, desapareceu. Trecho 28, 8 de novembro de 1900. A obediência restitui a alma ao seu estado original. Continuando seus habituais atrasos ao vir, eu sentia todo o peso de sua privação, quando subitamente veio e, sem saber por que me fez essa pergunta: você me saberia dizer por que a obediência é tão glorificada e a causa tanta honra de imprimir na alma a imagem divina? Eu, toda confusa, não soube o que responder, mas o bendito Jesus, com a luz intelectual que me mandava, me respondeu ele mesmo. Mas como é por meio de luz e não de palavras, não tenho palavras para expressá-lo, mas a obediência quer que o tente para ver se consigo escrevê-lo, ainda que acredito que direi disparates e escreverei coisas que não concordarão, mas ponho toda a minha fé na obediência, especialmente que são coisas que se referem diretamente a ela. E agora começo a tentar. Então parecia que me dizia: a obediência é tão glorificada porque tem virtude de descobrir desde as raízes as paixões humanas, destrói na alma tudo que é terreno e material, e com grande honra sua, restitui a alma a seu estado original. Isto é, como foi criada por Deus na justiça original, antes de ser expulsa do Éden terrestre. E neste sublime estado, a alma se sente fortemente atraída por tudo que é bem, sente com natural a ela tudo que é bom, santo e perfeito, com um horror grandíssimo mesmo à sombra do mal. Com esta natureza feliz recebida pela peritíssima mão da obediência, a alma não experimenta mais dificuldade para seguir as ordens recebidas, muito mais que quem manda deve mandar sempre o bem. E eis como a obediência sabe imprimir bem a imagem divina, e não só isso, mas muda a natureza humana na divina, porque como Deus é bom, santo e perfeitíssimo, e é levado a tudo que é bom e odeia sumamente o mal, assim a obediência tem virtude de divinizar a natureza humana e de fazer-lhe adquirir as propriedades de divino, e destrói o próprio ser. Por isso é tão glorificada e honrada, tanto que eu mesmo me submeti a ela, e por ela fiquei honrado e glorificado, e restituí por meio dela a honra e a glória a todos os meus filhos que pela desobediência eu tinha perdido. Isto mais ou menos soube manifestar. O resto tenho na mente, mas me faltam as palavras, porque é tanta a altura do conceito dessa virtude que minha pobre linguagem humana não sabe adaptar-se a colocá-lo em palavras. Volume 5, trecho 26, 27 de outubro de 1903. O modo de agir divino é pelo só amor do Pai dos homens. Encontrando-me no meu estado habitual, por pouco tempo, via o meu adorável Jesus dizendo-me: minha filha, aceitar as mortificações e sofrimentos como penitência e como castigo é louvável, é bom, mas não tem nenhum nexo com o modo de agir divino, porque eu fiz muito, sofri muito, mas o modo que tive em tudo isto foi só o amor do Pai dos homens.
Assim descobre-se rapidamente se a criatura tem um modo de agir e de sofrer ao divino, se só o amor e a sofrer a empurra. Se tem outros modos, embora fossem bons, é sempre modo de criatura, por isso se encontrará o mérito que pode adquirir uma criatura, não o mérito que pode adquirir o Criador, não havendo união de modos. Enquanto que se tem meu modo, o fogo do amor destruirá toda disparidade e desigualdade e formará uma só coisa entre minha obra e a da criatura. Trecho 27, 29 de outubro de 1903. Quando a alma tem em si mesma impresso o fim da criação, Jesus lhe corresponde dando-lhe parte da felicidade celestial. Esta manhã, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior como se tivesse encarnado em mim a mesma pessoa, e olhando para mim disse: minha filha, quando vejo na alma impressa o caráter do fim de minha criação, sentindo-me satisfeito dela, porque vejo cumprida muito bem a obra criada por mim, sinto-me em dever, isto é, não dever, acrescentou rapidamente, porque em mim não há deveres, mas o meu dever é um amor mais intenso de corresponder-lhe, antecipando para ela parte da felicidade celestial, isto é, manifestando a sua inteligência e conhecimento de minha divindade, e atraindo-a com o alimento das verdades eternas, a sua vista recriando com a minha beleza, a seu ouvido fazendo ressoar a suavidade de minha voz, a boca com meus beijos, o coração, os abraços e todas as minhas ternuras. E isto corresponde ao fim de havê-la criado, isto é, conhecer-me, amar-me, servir-me. E desapareceu. Então eu, encontrando-me fora de mim mesmo, vi o confessor e dizia o que o bendito Jesus me disse. Perguntava-lhe se estava certo e me dizia sim. Não só isto, mas acrescentava que se conhecia bem o falar divino, porque quando Deus fala e a alma o relata, quem escuta não só vê as verdades das palavras, senão que sente em seu interior uma emoção que só o Espírito Divino possui. Trecho 28, 30 de outubro de 1903. Ensinamentos sobre a paz. Esta manhã, no ouvido do meu adorável Jesus, estava pensando em meu interior. Quem sabe se era verdade que era nosso Senhor que vinha, ou melhor, o inimigo para me enganar, como Jesus Cristo devia me deixar tão feiamente sem nenhuma piedade. Agora, enquanto eu pensava nisso, por alguns instantes ele se fez ver levantando sua destra e apertando minha boca com o polegar, e ele me disse: cale-se, cale-se. E além disso, seria engraçado que um que viu o sol, só porque ele não vê, diz que não era sol que tinha visto. Não seria mais verdadeiro e razoável se dissesse que o sol se escondeu e desapareceu. Mas embora não o visse, sentia que com suas mãos ia me tocando toda e esfregando a boca, a mente e demais coisas, e me deixava toda luminosa, e como não via, a mente seguia duvidando. E ele, fazendo-se ver de novo, acrescentou: ainda não quer terminar com isto? Tu queres fazer desaparecer a minha obra em ti? Porque duvidando não estás em paz, e sendo eu fonte de paz, não te vendo em paz farás duvidar a quem te guia, que não é o Rei da paz que habita em ti. Ah, não queres estar atenta? É verdade que eu faço tudo na alma, de modo que sem mim não faria nada. Mas é também verdade que deixo sempre o fio de vontade à alma, para que também ela possa dizer: tudo faço por minha própria vontade. Então, estando inquieta, quebras aquele fio de união comigo e me amarras os braços sem que eu possa operar em ti, esperando até que te ponhas em paz para voltar a tomar o fio de tua vontade e continuar a minha obra. Deu graças a Deus. E assim, o volume 5 termina, tá? O volume 5, ele tá aqui até o trecho 28, tá bom? Vamos seguir agora, né, com o volume 6. Volume 6, trecho 26.
14 de março de 1904. Pela necessidade dos tempos, Jesus pede o silêncio porque quer castigar. Encontrando-me em meu estado habitual, depois de muito esperar, o bendito Jesus saiu de meu interior e eu, querendo falar, me pôs o dedo na boca, dizendo: cala-te, cala-te. Eu fiquei mortificado, não tive mais coragem de abrir a boca. E o bendito Jesus, vendo-me tão mortificado, acrescentou: minha querida filha, a necessidade dos tempos traz o silêncio, porque se você me fala, sua palavra ata minhas mãos e jamais chega aos fatos de castigar como convém. E estamos sempre de cabeça. Por isso é necessário que entre você e eu tenha lugar por algum tempo o silêncio. E enquanto isso dizia, ele lançou um cartaz, no qual estava escrito: são decretados flagelos, penas e guerras, e desapareceu. Trecho 27, 16 de março de 1904. A verdadeira resignação não põe a escrutínio as coisas, mas adora em silêncio as divinas disposições. A cruz é alegre, jubilosa, gozosa, anelante. Esta manhã, me encontrando fora de mim mesma, me encontrei sobre uma pessoa que tinha um aspecto como se estivesse vestida como uma ovelha, e eu era levada sobre suas costas, mas ia a passo lento. Adiante ia uma espécie de máquina mais veloz, e eu em meu interior disse: este vai lento, gostaria de ir dentro daquela máquina que caminha mais veloz. Não sei porquê, mas assim que pensei nisto, encontrei-me dentro dela, na companhia do que iam nela. E eles disseram-me: o que fizeste? Como deixou o pastor? E que pastor? Pois estando sua vida nos campos, são suas todas as ervas medicinais, nocivas e boas à saúde. E estando com ele, se pode estar sempre com boa saúde. E se os vês vestidos de ovelha, é para tornar-se semelhante às ovelhas, fazendo que elas se aproximem sem nenhum temor, e se vai a passo lento, mas é mais seguro. Quando eu vi isto, disse dentro de mim: já que assim é, gostaria de lhe dizer alguma coisa sobre a minha doença. Enquanto pensava isto, encontrei-o perto de mim, e eu, toda contente, aproximei-me do seu ouvido e lhe disse: bom pastor, se és assim tão perito, dar-me algum remédio para os meus males, pois eu encontro-me nesse estado de sofrimentos. E querendo dizer mais, calou-me ao dizer: a verdadeira resignação, não fantástica, não põe a escrutínio as coisas, mas adora em silêncio as divinas disposições. Enquanto dizia isto, parecia que se rompia a pele de lã e viu o rosto de Nosso Senhor e sua cabeça coroada de espinhos. Eu, ao ouvir que me dizia isto, não sabia mais o que dizer. Ficava em silêncio, contente de estar junto com ele, e ele continuou: tu esqueceste de dizer ao confessor outra coisa sobre a cruz. E eu: adorável Senhor meu, eu não me lembro, diga e direi. E ele: minha filha, entre tantos títulos que tem a cruz, tem o título de um dia festivo, porque quando se recebe um dom, o que acontece? Faz-se festa, goza-se, estar-se mais alegre. Agora a cruz, sendo o dom mais precioso, mais nobre e feito pela pessoa maior e única que existe, resulta mais agradável e leva mais festa, mais alegria e que todos os outros dons. Então você mesma pode dizer que outros títulos você pode dar à cruz. E eu, como tu dizes, pode-se dizer que a cruz é festiva, jubilosa, alegre, anelante. E ele: bem disseste bem. Mas a alma chega a experimentar estes efeitos da cruz quando está perfeitamente resignada à minha vontade, e deu-se toda a si mesma a mim, sem reter nada para si. E eu, para não me deixar vencer em amor pela criatura, dou-lhe tudo eu mesmo, e no doar-me a mim mesmo, dou também a minha cruz. E a alma, reconhecendo-a como meu dom, faz festa e goza. Trecho 28. 20 de março de 1904. Todas as coisas têm origem na fé. Esta manhã sentia-me desanimada,
e entristecida pela perda de meu adorável Jesus. E enquanto estava nesse estado, fez ouvir sua docíssima voz que me dizia: minha filha, todas as coisas têm origem na fé. Quem é forte na fé é forte no sofrer. A fé faz encontrar Deus em cada lugar, faz com que se descubra em cada ação, toca em cada movimento, e cada nova ocasião que se apresenta é uma nova revelação divina que recebe. Por isso, seja forte na fé, porque se estiver forte nela, em todos os estados e vicissitudes, a fé te fornecerá força e te fará estar sempre unida com Deus. Volume 7, trecho 26, 2 de julho de 1906. Com os seus sofrimentos, forma um anel a Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado e continuando meus sofrimentos e um pouco mais, veio meu bendito Jesus e me disse: minha filha, verdadeiramente já te quero trazer, porque quero estar livre para me ocupar com o mundo. Parece que queria tentar-me, mas eu não lhe disse nada de levar-me, porque obediência quer o contrário, e também porque me luto do mundo. Enquanto pensava assim, Jesus mostrou-me sua mão, na qual tinha um lindo anel, uma joia branca. Desta joia pedia muitas argolitas de ouro entrelaçadas, que formavam um belo adorno à mão de nosso Senhor, e ele ia mostrando, tanto lhe agradava, e depois adicionou: este anel foi feito por você nesses dias passados por meio de seus sofrimentos, e eu estou preparando um mais belo para você. Trecho 27, 3 de julho de 1906. A vontade de Deus é o paraíso da alma na terra, e a alma que faz a vontade de Deus forma um paraíso a Deus sobre a terra. Tendo recebido a comunhão, sentia-me toda unida e estreitada ao meu Deus Jesus, e enquanto me estreitava, eu repousava nele, e ele repousava em mim, e depois disse-me: amada minha, a alma que vive em minha vontade repousa, porque a vontade divina faz tudo por ela, e eu, enquanto obra por ela. Ali encontro o mais belo repouso, assim que a vontade de Deus é repouso da alma e repouso de Deus na alma. E a alma, enquanto repousa em minha vontade, está sempre colada à minha boca, e dela absorve em si mesma a vida divina, formando dela seu alimento contínuo. A vontade de Deus é o paraíso da alma na terra, e a alma que faz a vontade de Deus vem a formar o paraíso a Deus sobre a terra. A vontade de Deus é a única chave que abre os tesouros dos segredos divinos. E a alma adquire tal familiaridade na casa de Deus que domina como se fosse a dona. Quem pode dizer o que compreendia dessa divina vontade? Ó vontade de Deus, como és admirável, amável, desejável, bela! Basta dizer que encontrando-me em ti, sinto-me perder todas as minhas misérias, todos os meus males e adquirir um novo ser com a plenitude de todos os bens divinos. Trecho 28. 8 de julho de 1906. Jesus a atrai para ele com uma luz. Continua quase sempre o mesmo. Só sinto um pouco mais de vigor. Que Deus seja sempre bendito. Tudo é pouco por seu amor. Mesmo sua própria privação, o estar distante do céu, e só por obedecer. Agora a obediência quer que eu escreva alguma coisa sobre a luz que ainda vejo de vez em quando. Às vezes me parece ver Nosso Senhor dentro de mim, e de sua humanidade sai uma imagem toda a luz, e a sua humanidade acende sempre mais o fogo, e vejo a imagem da luz de Cristo, como se peneirasse este fogo, e deste fogo peneirado sai uma luz toda semelhante à sua imagem de luz, e tudo se compraz e com ânsia a espera para uni-la a si, e depois incorporar-se outra vez na sua humanidade. Outras vezes me encontro fora de mim mesma e me vejo toda fogo e uma luz que está por desprender-se do fogo. E Nosso Senhor, com seu fôlego, sopra na luz, e a luz se eleva e eu tomo o caminho para a boca de Jesus Cristo.
e ele com seu alento a afasta e atrai. A engrenagem a torna mais reluzente, e a pobre luz se debate e faz todos os esforços, porque quer ir à sua boca. A mim me parece que se isto acontecesse, expiraria. Porém, estou obrigada a dizer em meu interior, a obediência dada pelo confessor não quer, apesar de que dizer isto me custa a própria vida. E o Senhor parece que se deleita em fazer tantos jogos com esta luz. Agora parece-me que nosso Senhor vem e quer voltar a ver tudo que Ele mesmo me deu. Se está tudo arrumado e sem pó. Portanto, me pega pela mão e me tira os anéis que me deu quando me desposei com Ele. Um encontrou intacto e o resto limpou com o seu fôlego e voltava a pulos. Depois, como se me vestisse toda, pôs-se ao meu lado e disse: Agora sim que estás belas. Vem a mim, não posso estar sem ti. Ou tu vens a mim, ou eu vou a ti. És a minha amada, a minha alegria, a minha alegria. Enquanto isso diz, a luz se debate e faz todos os esforços porque quer estar em Jesus. Enquanto toma seu voo, vejo que o confessor com suas mãos a para e a quer encerrar dentro de mim. E é Jesus que, se está quieto, o deixa fazer. Oh Deus, que pena! Cada vez que isso acontece, eu acho que eu devo morrer e chegar ao meu porto. E obediência me faz encontrar de novo no caminho. Se eu quisesse dizer tudo desta luz, não terminaria jamais. Mas me faz tanto mal escrever isto que eu não posso seguir adiante. Ainda mais que muitas coisas não sei dizê-las, por isso faço silêncio. Volume 8, trecho 26, 16 de fevereiro de 1908. Como sinal mais certo de que amamos o Senhor é a cruz. Encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando por que só a cruz nos faz conhecer se verdadeiramente amamos o Senhor, sendo que há tantas outras coisas como as virtudes, a oração e sacramentos que nos poderiam fazer conhecer se amamos o Senhor. E quando eu pensava assim, o bendito Jesus veio e me disse: Minha filha, é exatamente assim. Só a cruz é a que faz conhecer se verdadeiramente se ama o Senhor. Mas a cruz levada com paciência e resignação, porque onde há paciência e resignação nas cruzes, a vida divina. Sendo a natureza tão relutante ao sofrer, se a paciência não pode ser coisa natural, senão divina, e a alma não ama mais só com o seu amor ao Senhor, senão unida com o amor da vida divina. Então, que dúvida pode ter se ama ou não? Se chega a amá-lo com seu mesmo amor? Enquanto que as outras coisas e também nos mesmos sacramentos pode haver quem ama, quem contém em si esta vida divina, mas não pode dar a certeza que dar a cruz. Pode ser ou não pode ser. Isto por falta de disposições. Se pode fazer muito bem a confissão, mas se falta disposições, não pode certamente dizer que ama e que recebeu em si esta vida divina. Outro recebe a comunhão, certamente recebe em si a vida divina, mas pode dizer que essa vida permanece nele somente se tinha as verdadeiras disposições. Porque se vê que alguns recebem a comunhão, confessam-se e diante das ocasiões e circunstâncias não se vê neles a paciência da vida divina, e se falta a paciência, falta o amor, porque o amor só se conhece com o sacrifício. Eis as dúvidas. Enquanto que a paciência e a resignação são os frutos que só produz a graça e o amor. Trecho 27, 9 de março de 1908. As vidas de todos palpitavam no coração de Jesus. Continuando o meu habitual estado, assim que chegou o bendito Jesus, parecia que se aproximava de mim e me fazia ouvir os batimentos de seu coração. Os ouvia muito forte e em seu batimento palpitavam muitos outros pequenos batimentos e ele disse-me: Minha filha, nesse estado encontrava-se o meu coração no momento da minha paixão. Em meu coração palpitavam todas as vidas humanas que com os seus pecados estavam todas em atitude de me dar a morte. E meu coração, apesar de sua ingratidão, levado pela violência de amor, restituía a todos a vida. Por isso palpitava tão forte.
e no meu batimento cardíaco todas as batidas humanas, fazendo-os ressurgir em batidas de graça, de amor e de delícias divinas. E desapareceu. Depois disso, tendo passado um dia de muitas visitas, sentia-me cansada e em meu interior lamentava-me com nosso Senhor, dizendo: afasta de mim as criaturas. Sinto-me muito oprimida, não sei o que encontram, o que querem de mim. Tem piedade da violência que faço continuamente para me entreter contigo em meu interior e com as criaturas no exterior. Nesse momento veio a Mãe Rainha e me disse, levantando sua mão direita e apontando para o meu interior, no qual parecia que estava o amável Jesus: filha amada minha, não te oprimas. As criaturas correm para onde está o tesouro. E como em ti está o tesouro dos sofrimentos, onde está encerrado meu doce filho, por isso vem a ti. Mas tu, enquanto lidas com eles, não te distraia do teu tesouro, fazendo amar a cada um o tesouro que em ti contém. Qual é a cruz, meu filho? Assim os demais irão enriquecidos. Trecho 28, 13 de março de 1908. O calor da união com Jesus dissipa da alma o frio das inclinações humanas. Estando no meu estado habitual, veio um demônio que fazia coisas estranhas. Assim que ele desapareceu, não pensei mais nele, tanto em esquecer suas estranhezas, cuidando apenas do meu único e supremo bem. Mas depois veio-me o pensamento: como sou má, insípida, nada me causa impressão. E o bendito Jesus me disse: minha filha, há certas regiões nas quais as plantas não estão sujeitas aos frios, às geadas, às nevadas, e por isso não são despojadas de suas folhas, de suas flores e de seus frutos. E se tem épocas de repouso, é por breve tempo, porque quando se colhem os frutos, leva-se pouco tempo para fazer crescer outros frutos, porque o calor as fecunda admiravelmente e não estão sujeitas a longos períodos de inatividade. Como estão as plantas nas regiões frias, porque as pobres plantas, pelas geadas e as nevadas, as que estão sujeitas por longos meses, são obrigadas a dar por breve tempo pouquíssimos frutos, quase cansando a paciência do agricultor que os deve recolher. Assim são as almas que chegaram à união comigo. O calor de minha união dissipa delas o frio das inclinações humanas, que como o frio para as plantas torna estéreis e despojada de folhas e de frutos divinos. A geada das paixões, as nevadas das perturbações, impedem na alma os frutos da graça. Estando a alma à sombra de minha união, nada lhe faz impressão, nada entra em seu interior que perturbe nossa união e nosso repouso. Toda sua vida gira em torno de meu centro, assim que suas inclinações, suas paixões são para Deus. E se alguma vez se faz uma breve pausa, não é outra coisa que um simples ocultamento meu para dar-lhe depois uma surpresa de maiores alegrias, e assim poder saborear nelas frutos mais refinados de paciência e de heroísmo que exerceu durante o meu ocultamento. O oposto acontece com as almas imperfeitas. Aparecem as plantas nascidas nas regiões frias, estão sujeitas a todas as impressões, assim que sua vida vive mais de impressões do que de razões e de virtudes. As inclinações, as paixões, as tentações, as perturbações e todos os eventos da vida são tantos frios, gelados, nevados, granizos, que impede o desenvolvimento de minha união com elas. E quando parece que fizeram uma bela floração, basta um novo acontecimento, uma coisa que lhes faça impressão, para fazer que se murche esta bela floração e fazê-la cair por terra, assim que se encontram sempre no princípio, e pouquíssimos frutos produzem, e quase cansam minha paciência em cultivá-las. Volume 9, trecho 26, 22 de dezembro de 1909. O porquê dos estados de abandono nas almas santas antes de morrer. Tendo recebido a comunhão, estava me lamentando com o bendito Jesus por suas privações, pois se vem é quase sempre como relâmpago, ou bem todo silencioso, e Jesus me disse:
Minha filha, quase todas as almas às quais me comuniquei de modo extraordinário, permitia ao fim da vida esses estados de abandono. E isto não só para outros fins meus, senão para ficar honrado e justificado em toda minha conduta, porque muitos dizem, com certeza essas almas deveriam chegar a um ponto tão alto de santidade e amá-lo tanto, com tantos favores, com tantas graças e carismas, deveriam ser muito ingratas se não tivessem chegado a isso. Se os tivéssemos recebido, também nós teríamos chegado, e até mais alto que elas. E eu, para justificar minha conduta, lhes manifestei os abandonos, as privações em que pus estas almas, que é um purgatório vivo para elas. E também mostrarei a sua fidelidade, o heroísmo das suas virtudes, e como é mais fácil e tolerável sofrer a pobreza sem conhecer as riquezas, do que nascer rico, habituar-se a viver rico e depois perder as riquezas e viver pobre. Muito mais do que as riquezas sobrenaturais, não são como as materiais, que servem o corpo e no máximo se difundem para o exterior. As sobrenaturais penetram até a medula, nas fibras mais íntimas, na parte mais nobre da inteligência. Basta dizer que é mais que martírio. Eu mesmo me apiedo tanto que quase me despedaço o coração de ternura e sou obrigada a sentir o despedaçar-me tão frequentemente que não posso resistir, e também para dar-lhes a força para poder cumprir sua consumação. Todos os anjos e santos têm um olhar fixo sobre elas e vigiam-nas para não as deixarem sucumbir, sabendo o cruel martírio que sofrem. Minha filha, coragem, tu tens razão, mas deves saber que tudo é amor em mim. E enquanto isto dizia, parecia que mais se afastava. Eu me sentia consumir até a mesma natureza e me resolver no nada. Aquela semente de fortaleza que me parecia sentir, de luz, de conhecimento, tudo se resolvia no nada. Eu me sentia morrer e, no entanto, viva. Enquanto estava nisto, Jesus voltou e parecia que me tomando nos braços, segurava o meu nada e me dizia: olha, minha filha, como ao desfazer-se a pequena semente de sua fortaleza, a força de sua luz, o pequeno conhecimento que tem de mim e todos seus outros pequenos dotes, entra em seu lugar minha fortaleza, minha luz, minha sabedoria, minha beleza e todos os meus demais dotes a preencher este teu nada. Não está feliz? E eu disse-lhe: escuta, Jesus, se continuares assim, perderás o gosto de me ter na terra. E repetiu várias vezes. E Jesus, não querendo ouvir o que eu dizia, respondeu-me: escuta, minha filha, eu nunca perderei o teu gosto. Se estiver na terra, terei em terra o gosto. Se te levar ao céu, terei o teu gosto no céu. Sabe mais quem perderá o gosto? Seu confessor. Trecho 27, 24 de fevereiro de 1910. Luísa não pôde manifestar-se ao confessor. Esta manhã na comunhão, lamentava-me com Jesus de que não sei manifestar o meu estado a quem devo. Sinto-me sim muitas vezes cheia dele. Parece-me que em toda parte o toco, e mesmo tocando-me a mim mesma, toca Jesus. Mas não sei dizer uma palavra, não queria outra coisa senão perder-me em Jesus, na profundidade do mais absoluto silêncio. E se sou obrigada a falar, ó Deus, que esforço devo fazer? E me sinto como uma menina que tem o sono pesado e a querem despertar pela força, e por consequentemente me faz birra. Então dizia Jesus: de tudo me privaste, dos teus sofrimentos e dos teus favores, de fazer-me ouvir a tua voz harmoniosa, doce e suave. Não me reconheço mais por como me reduzi. Se me fazes entender alguma coisa, é tão dentro que não encontro o caminho para sair fora. Diga-me, vida minha, como devo me comportar? E Jesus: minha filha, se me tens a mim, tens tudo, e isto te basta. Se te sentes cheia de mim, é sinal de que te tenho na casa da minha divindade. Se um rico admitisse em sua casa um pobre, é sinal de que dará ao pobre tudo o que lhe seja necessário, apesar de que não lhe fale sempre, de que não o acaricie. De outra maneira, seria uma desonra para o rico. E não sou eu mais que o rico?
Então acalme-se e trate de manifestar a obediência o que possa. O resto deixe tudo ao meu cuidado. Trecho 28, 26 de fevereiro de 1910. Antes de morrer, a alma deve fazer morrer tudo no divino querer e no amor. Mantém-se o meu estado de privação habitual e talvez ainda pior. Ó Deus, que baixo cai, jamais imaginaria chegar a tal termo, mas espero ao menos não sair nunca mais, nunca, jamais, do cerco de seu santíssimo querer. Isto é tudo para mim. Gostaria de chorar por meu estado lastimoso e alguma vez o faço, mas Jesus me censura dizendo: queres tu ser sempre menina? Se vê que tenho que tratar como uma menina, não posso confiar em ti. Esperava encontrar em ti o heroísmo do sacrifício por mim. Em troca encontro as lágrimas de uma menina que não quer o sacrifício. E assim, se eu chorar, ele se mostra mais duro, e se fizer uma de suas bravuras, ele não virá nesse dia. Por isso devo forçar-me para não chorar. E digo a Jesus: tu dizes que por amor me privas de ti, e eu por amor teu a tua privação. Por amor teu, não choro. E se chegar a fazê-lo, mostra-se um pouco mais indulgente, de outra maneira castiga-me mais forte, fazendo-me morrer continuamente e viver com sua privação. Então, tendo passado uma jornada semelhante, por quanto fiz, não pude deter as lágrimas, e Jesus me fez pagar como merecia, até que, avançada a noite, tendo compaixão de mim, como se tivesse aberto uma janela de luz em minha mente, Jesus se fez ver e me disse: não queres entendê-lo, que antes de morrer deves morrer a tudo, ao sofrer, aos desejos, aos fervores, a tudo, e tudo deve morrer em meu querer e em meu amor. O que é eterno no céu é minha vontade e o amor. Todas as outras virtudes terminam. Paciência, obediência, sofrimento, desejos. Só minha vontade e o amor não terminam jamais. Por isso, em minha vontade e no amor deves fazer morrer tudo antecipadamente. A todos os meus santos, e eu mesmo não quis evitar-me de ser abandonado pelo Pai, para morrer em tudo no querer e no amor do Pai. Ó como seria querido sofrer mais, ó quanto desejava fazer mais belas almas. Mas tudo isso morreu na vontade e no amor do Pai, e assim fizeram as almas que verdadeiramente me amaram, e tu não o queres compreender. Volume 10, trecho 26. 2 de julho de 1911. Onde há amor à vida, sem amor tudo está morto. Continuando o meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, onde há amor, há vida, e não vida humana, senão vida divina. Assim que todas as obras, mesmo boas e não feitas por amor, são como fogo pintado que não dá calor, ou como água pintada que não tira sede e não purifica. Ó quantas obras pintadas ou bem mortas vão sendo feitas pelas pessoas, ainda por aquelas consagradas a mim, porque só o amor é o que contém a vida. Nenhuma outra coisa contém tanta potência de dar vida a tudo. É mais, sem o amor tudo está morto. Trecho 27. 6 de setembro de 1911. Quem presta atenção a si mesmo cresce emagrecido. Continua quase sempre a mesma coisa, ou seja, com privações amarguíssimas e com o silêncio de Jesus, na melhor das hipóteses. Faz-se ver e diz-me coisas repetidas, por isso não a escrevo. Recordo que quando eu emito algum lamento por meu estado, me diz em meu interior: minha filha, paciência, te comporte como uma valente, como uma heroína, ame-me por agora, deixe-me castigar e depois virei como antes. Recordo também que, estando pensativa, fortalecida de meu estado, me disse: minha filha, quem quer prestar atenção às dificuldades, às dúvidas, a si mesmo, é como aquelas pessoas exigentes que têm nojo de tudo, e em lugar de pensar em alimentar-se, pensam nas asquerosidades, embora não as houvesse, e portanto crescem emagrecidas, cadavéricas, e assim morrem.
Assim é das almas que tudo ficam pensativas, crescem emagrecidas e assim morrem. Ela disse-me outra coisa, mas não me lembro bem. Ele disse-me outra coisa, mas não me lembro bem. Então, esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos meus braços que chorava forte e forte, porque ouvia dizer que o queriam expulsar da Itália. Tomamos o caminho para a França e não o queriam receber, e meu sempre amado Jesus chorando dizia: todos me jogam, nenhum me quer, e eu, obrigado por eles mesmos, os flagelarei. Enquanto estava nisto, via ruas cheias de pedras de fogo, com grande dano de cidades. Viste? Retiremo-nos, minha filha, retiremo-nos. E assim nos retiramos na minha cama e desapareceu. Depois de outros dias, rogando-lhe que se acalmasse, pelos tantos flagelos que se ouvem, me disse: minha filha, tratam-me como a um cão, e eu os farei matar-se entre eles como cães. Ó Deus, que espanto! Apressa-se, ó Senhor, apressa-se. Trecho 28. 6 de outubro de 1911. Jesus se esconde para poder castigar. Com Jesus a alma pode tudo, sem ele não pode nada. Estava pensando para mim mesma, como é possível que Jesus bendito, para castigar os povos, deva privar-me de sua amável presença. Gostaria de ver se não é que vai a outras almas para fazer-se ver. Creio que sejam desculpas ou que há em mim alguma coisa que o impeça de vir. E Jesus, fazendo-se apenas ver, me disse: minha filha, é verdade que pelos castigos não venho frequentemente. E ainda admitindo que vá alguma outra alma, isto não diz nada, porque o todo está no estado a qual chegaram as almas. Com minha graça, por exemplo. Se eu fosse uma alma principiante, ou bem que não tenha chegado à posse de mim como se fosse todo seu, pouco ou nada me faria. Não teria aquele atrevimento ou aquela confiança de desarmar-me, de atar-me como lhe agrade. Estas estão diante de mim todas tímidas e com razão, porque não entraram em mim como donas para poder dispor como queira. Em troca, a alma, quando chegou a possuir-me, é atrevida, confiante, conhece todos os segredos divinos e pode me dizer com razão: se for meu, quero fazer o que quero. Eis porque, para poder agir, me escondo, porque sofreria muito a unir-se a mim para punir, ou então me impediriam. Eis, minha filha, a necessidade de que não me manifeste. De outra maneira, quero ouvir de ti mesma o que me farias? Quanto não te oporias? E eu, certo, Senhor, deveria comportar-me em tudo como me ensinaste, amar as criaturas como as tuas imagens e como tu mesmo. Se eu te visse como antes, jamais poderia permitir a guerra na Itália. Você se esconde e eu permaneço nada e o puro nada. Contigo eu posso tudo, sem ti não posso nada. E Jesus, você viu? Você mesma diz, então vindo a você a guerra se reduziria a um jogo, enquanto minha vontade é que leve tristes e graves consequências. Por isso te repito meu refrão: ânimo, fique em paz, seja fiel. Não te comportes como menina que a cada coisa faz birra, senão como heroína. Não te deixo verdadeiramente, senão que me estarei escondida no teu coração, e tu continuarás a viver do meu querer. E se não fizermos assim, os povos chegarão a tais excessos que dará terror e espanto. Amém. Fiat.